Eu preciso gravar este vídeo porque no último vídeo que eu gravei sobre o dom de línguas, onde eu participo num podcast, foi me feita uma pergunta e da forma que eu respondi, pareceu que eu não creio que esse dom ele possa voltar a ser concedido por Deus à igreja nos dias em que nós estamos vivendo. Pareceu isso, mas não é assim que eu acredito. Eu acredito que o dom de línguas pode ser concedido à igreja cristã nos nossos dias, mas acredito no dom de línguas como está na Bíblia, em Atos capítulo 2. Não acredito nesse dom de línguas moderno, pentecostal, onde a pessoa que fala, ela mesma não entende e eles não têm tradutores na igreja. Contrariando a orientação de Paulo em 1 Coríntios capítulo 14. E eu só quero ler um texto aqui para vocês verem o porquê que eu não creio. Veja só. Cornélio foi batizado em Atos capítulo 10. E antes de Cornélio ser batizado, ele estava ouvindo a pregação de Pedro. Antes de Pedro terminar a sua pregação, e antes de Cornélio ser batizado, Cornélio e os que estavam com ele, seus familiares, começaram a falar em línguas. E aí, olha o que diz aqui em Atos capítulo 11, versículo 15. Quando comecei a falar, que é um testemunho do apóstolo Pedro, quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Que princípio é esse? Atos capítulo 2. Mas o interessante é que Pedro diz assim, ó, quando eu comecei a falar, quando eu comecei a pregar, o Espírito Santo caiu sobre eles, né? E lá em Atos 10 diz que Cornélio e seus familiares falaram em línguas. E aqui Pedro diz assim, o Espírito Santo caiu sobre eles, como nós no princípio. Veja bem, Pedro poderia dizer assim, quando eu comecei a pregar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como caiu em nós no culto de ontem. Só que Pedro não fala isso. Por que eu digo isso, né? Porque quando você vai numa igreja pentecostal, todo dia é o dom de línguas. Todo dia há manifestação em línguas. Só que olha a referência que Pedro faz. Nós estamos em Atos 11. Pedro está comentando o batismo de Cornélio. E causou uma polêmica na igreja porque Cornélio era gentio. Veja bem, quando Pedro vai falar, quando Pedro vai comparar o Espírito Santo que desce em Cornélio, que faz ele falar em línguas, Pedro não compara com Atos 9, Pedro não compara com Atos 8, Pedro não compara com Atos 7, Pedro vai fazer referência a Atos 2. Então não acontecia isso na igreja primitiva, de todo o culto estar falando em línguas. Ainda mais língua que ninguém entendia. Que não tinha alguém entendendo. Que só a pessoa falava e ninguém compreendia nada. Não existia isso na igreja primitiva. Então, por isso que eu não creio nesse dom de línguas pentecostal moderno. Mas, como eu disse, eu creio que o dom da forma como está em Atos capítulo 2, eu creio que ele pode acontecer nos dias em que nós estamos vivendo. E com base em quê? Com base na própria Bíblia. Atos capítulo 2, versículos 16 e 17, Pedro vai citar o profeta Joel. Aqui diz assim, mas o que está escrito, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Então ele vai citar o profeta Joel agora. E acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Versículo 18. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então ele cita o profeta Joel, aquele lá citando Joel capítulo 2, versículo 28. Só que tem um detalhe aqui que ocorre nas palavras de Pedro, mas que você não encontra lá no livro de Joel, que é o que está aqui no começo do versículo 17. Pedro diz assim, ó, e acontecerá nos últimos dias, Atos 2:17. E acontecerá nos últimos dias. Você não encontra essa expressão, últimos dias.
no livro de Joel, você não encontra. Por isso que eu creio que o dom de línguas ele vai voltar a ser concedido por Deus à igreja nos últimos dias. Assim como foi necessário o dom de línguas naquele ajuntamento de nações para dar início à obra da pregação do evangelho pela igreja primitiva, eu creio que nos últimos dias Deus também vai conceder esse dom para que a igreja dos últimos dias venha a finalizar a obra da pregação do evangelho. O dom de línguas foi necessário para iniciar a obra da pregação do evangelho pela igreja primitiva. E agora vai ser necessário para que a igreja dos últimos dias finalize a pregação do evangelho e Cristo retorne. E esse evangelho, como diz Mateus 24, versículo 14, seja pregado em todo o mundo, sem nenhuma barreira linguística, sem nenhuma barreira idiomática, sem nenhuma barreira cultural. Assim eu creio. Então eu espero que eu tenha assinado as dúvidas e que fique bem claro que eu creio sim, que o dom de línguas não foi só para aquela época. Eu creio que houve uma pausa e também creio que não é necessário todo culto estar falando em línguas, porque no livro de Atos nós vemos Paulo cultuando a Deus, adorando a Deus, indo para a sinagoga várias vezes, diversas vezes, mas nós não vemos todo culto Paulo falando em línguas. Então a gente vê assim que, além de ser um dom de línguas contrário, Atos capítulo 2, esse uso frequente ele também é antibíblico. A gente não vê todo o culto isso acontecendo na igreja primitiva, principalmente aqui no livro de Atos, onde há mais recorrências, né, do